Olá, tudo bem com você? Eu sou Peri Andrade. Eu sou René Ferracioli. Eita, que pariu. Outro debulhando aqui do Musicaliza, outro papinho amigável de quintas-feiras. Exatamente. Que você gosta, que você se amarra aqui. Hoje vamos falar quase uma lista, mas não é lista. Porque lista é o Musicalista mesmo. Virão outros desse, provavelmente, porque a gente não vai conseguir falar tudo aqui hoje, não é? Não vai dar tempo. Discos que não cansamos de ouvir. Você tem o seu? Todo mundo tem o seu disco. Tem. Disco de cabeceira. Você pega ali, te ajuda no seu momentinho. Que dá pra ouvir constantemente, da primeira até a última música, sem pular nenhuma. E você ouve sempre. E você ouve sempre. Tem meus discos de cabeceira, todo mundo tem. E aqui, outro debulhando com discos que não cansamos de ouvir. Foi! Começa você. Começo eu, diferente do Calma aí. Peri Andrade, que eu não fiz uma lista. Calma aí. Eu vou no freestyle hoje. Vamos, Fala aí. Vamos denominar o que seria um disco que a gente não cansa de ouvir. Na minha opinião, tem discos de bandas que eu gosto bastante, mas que depois de um tempo ouvindo, você fica ali 1 mês, 2 meses, você dá um tempo no disco, entendeu? Deixa ele de lado. Cansei demais. Não que você não goste, mas aí você vai ouvir outras paradas e tal. No meu Spotify, no meu computador, tem uns que sempre voltam ali. Talvez toda semana. Não, alguns voltam, não sei se toda semana pra mim, mas volta e meia estão ali sim. E eu digo o seguinte, aqui não vão ter meus discos favoritos. Sim, é uma coisa diferente da outra. Esse será outro programa, provavelmente. Aqui estão discos que tem um certo laço emocional, que te deixa bem em algum motivo e etc. Ou simplesmente você gosta das músicas e aquelas músicas você, tipo, volta e meia tem que passar lá na sua vida de novo. Então, seria isso, esse tipo de música. E o René, aqui de cabeça, que como ele, malandro esperto que ele vai começar. Eu não tenho colinha. Eu tenho. Que colinha. Eu vou começar por esse sim é um dos meus discos favoritos e também tá na lista de discos que eu não me canso de ouvir. É o Relationship of Command do At The Driving, que eu ouço esse disco desde, sei lá, quando eu tinha uns 17 anos. Garotinho aí, quando eu era apenas Renezito. um garoto, entendeu? Não tinha essa barba toda ainda. Tinha nenhuma, né? Botaram outra foto no Facebook aí. Mariana ficou escandalizada. Ela não sabia o que fazer. Irreconhecível. Não sabia o que fazer. Olhou e falou assim, isso é brincadeira, isso não é. Substituíram. Não é, Morri, não é foi ele. substituído, tal qual o Paul McCartney e Exatamente. Avril Lavigne também. Avril Lavigne também tem isso. Também tem. Mas não vamos fugir do assunto aqui. Relationship of Command, eu acho que é de 2000 esse disco, ou 2000 ou 2001, mas acho que é 2000. Acho que é 2000. Talvez seja 2000 mesmo, redondinho. Tu ia na casa do meu amigo Cauê. Cauê, se você estiver assistindo dele, meu querido. Adoro quando acontece isso. E a gente ficava lá fazendo porra nenhuma e ouvindo o At The Drive e a gente decorou o disco de cabo a rabo. Ali tem umas coisas difíceis de decorar, hein? Tem. Não digo de letra, assim, mas a gente já sabia todas as nuances do disco. Isso é foda. Isso é o disco que você realmente ouve sempre. E era muito bom, porque a gente ficava ali mesmo sem fazer porra nenhuma, jogado ali, ouvindo uma musiquinha, falando merda. E uma coisa muito curiosa aconteceu no final do ano passado. Eu fui visitar ele em São Paulo e ele precisou resolver uma parada no trabalho dele. Eu fui junto com ele, a gente tava lá, ele tava esperando exportar um negócio e a gente colocou At The Drive. Eu lembro, acho que era alguma coisa do disco novo e a gente ficou lá esperando a parada renderizar, ou sei lá o que. Eu falei, cara, a gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fazia 15 anos atrás, que era não fazer nada e ficar ouvindo At The Drive. Tem esse laço também, tem esse valor sentimental, mas é um disco muito foda, que definiu muito da música do início dos anos 2000 ali. Eu fui aprender isso por sua causa. Eu comecei a ouvir compartilhar, tem as coisas boas aí. O Musicalize tá aí pra isso, Debulhando tá aí pra isso. Comecei a prestar atenção na The Drive por causa de um outro colega nosso, Alexandre, que é da... Sim. O Alexandre era viciadíssimo, meu tutor no meu trabalho atual, me ensinou muito, meu mentor, meu Yoda. Aí depois, trocando mais ideia com o Renezito, vi que ele também gostava muito, e a gente começava a falar e começou, não, vai escutando, vai querer com o papo mole. Falei com brilho no olhar. Exatamente. Quando eu vi, eu já tava ali, né? Quando eu vi, eu falei assim, por que esse disco tá aqui? Eu nem lembro. Como é que eu coloquei? Não tinha nem Spotify, nem usava ainda. Como é que tá aqui? E já tô na 7ª música. Pra quem não conhece, é uma banda que viria a ser o Mais Volta depois, é só um
realmente é muito influente em sonoridade, lembra muito Rage. Foi banda de abertura do Rage. Foi. Tem essa coisa mais porradona, voltou a fazer shows de revival com a banda, lançou um disco novo esse ano. Eu até quase fiz um reviewzinho, acabou que deixou passar porque eu não gostei muito do álbum. Pode ser que pinte alguma hora por aí, em algum lugar, porque eles estão fazendo muito lugar. Meu sonho. Se você compartilha de René também, Relationship Command, tá aí o primeiro nome da lista e... Foda, disco foda. Eu vou fazer um link, então, nesse história... Porque sempre vai ter muita coisa de histórias passadas aqui nesse... Eu tenho 2 aqui, mas eu acho que eu vou falar desse aqui. Toxicity, System of a Down. Tanto quanto foi o Relationship of Command pra você, na questão de, tipo assim, como foi uma coisa influenciadora do que você viria a ouvir mais pra frente. Porque eu acho que tanto o Ed Drive-In quanto o System, eles têm uma coisa que eles se diferenciam um pouco de metal ou de música pesada do que geralmente as pessoas fazem ali, porque tem uma coisa de nuance, de melodia muito forte. E isso vai abrangendo você ao longo dos anos, porque você tem aquele aporte principal. E você começa a ouvir coisas meio que, pô, isso aqui não é igual aquilo, mas me lembra. E você começa a ir associando e daí vai tendo as ramificações pras coisas. Eu acho que é um pouco isso. E o System, assim, era uma época que eu comprava álbum ainda, eu tinha esse álbum do System, eu lembro de... Foi num Natal, eu tinha ido, comprei jogo pra cara de PlayStation no Plaza Shop aqui em Niterói. Aí eu fui na livraria, eu acho. Caro pra caralho o disco, 40 pila o disco. Horrível comprar CD. 40 reais era caralho, era uma facada no coração que era misericórdia. Aí eu comprei, mas fiquei felizão, porque eu queria muito ver pra caralho o clipe de Aeros que passava no Disque MTV. Nem gostava tanto de Toxicity, a música em si, mas o disco, quando eu comecei a ouvir, aí, meu irmão, era Chop Suey e Aeros, que era o bagulho que eu gostava. É aquele disco que se eu botar até hoje, eu sei cantar de começo ao final do disco. É um dos únicos da vida que eu sei fazer essa porra. Cantar do começo ao final, acorde onde entra, as músicas viradas. Tento imitar o máximo possível o Sérgio, né, que é difícil. Cara, me influenciou muito em muita coisa pesada ou minimamente que tenha um certo peso o System nesse sentido. Renezito, seu segundo, vai agora. Segundo, é uma banda que vai... tá vindo aí pro Brasil em novembro, com uma das minhas bandas favoritas, que eu tô em dúvida ainda se eu vou colocar algum disco nessa lista ou não, mas gosto. Ainda tá na dúvida? Eu tô na dúvida. Tem meia hora de programa só hoje. Emoções. Flor da pele. Sam I Am é uma banda anos 90 ali, eu não sei se ela se formou no final dos anos 80, não lembro direito. É um disco de 2099, eu nunca tenho certeza do ano do disco, mas é por ali. Esse é foda, é muita coisa pra lembrar. Meu disco favorito, esse também um dos meus favoritos da vida. Esse também é? Esse é, chama Astray. Astray, eu vou ouvir isso aí. Muito bom. É mais ou menos tipo o quê? Sonoramente. Sonoramente, cara... É porque eu só comecei, eu tava falando pra ele que eu só ouvi a banda porque ele postou do festival aí que vai ter o Bad Release e tal. Aí eu vi os amigos dele lá descendo com o bagulho. Samaem, não sei o que lá. Eu até achava que era outro nome de Samaim. Eu acho que não banda doida. Eu por muito tempo eu chamei de Samian. Samian? Era, por aí. Falava errado. Às vezes ainda me escapa aí, mas eu vi entrevistas dos próprios membros da banda falando Samaem. Eu falei, puta, olha que isso é foda, né, cara? Você passa anos com essa ilusão mas aí, né, vivendo e aprendendo. Mas realmente, quando anunciaram ali, tinha muito adulto chorando mesmo por causa desse show, porque é uma banda que é não é da primeira, mas é o início do emo ali, que já é anos 90. Do emo mesmo, o né? o emo de original, raiz ali. O emo de várzea. O emo de várzea, é um moleque. É um moleque, pô. Não é um disco triste, não é um disco pra baixo. Mas geralmente esses emo assim não é, né, cara? Sim, não, mas é porque... Eles têm raivinha. Até os emos originais ali, dos anos 80 ali, Embrace, Rites of Spring, eles tinham uma angústia ali, né, no som. Angústia assim. É uma palavra melhor do que a tristeza. Sim. O Samaema, ele tem umas músicas que são até meio felizes, assim, não tem essa sonoridade. Felizes. Tem um tom um pouco mais pra cima, assim, não é uma coisa muito... Óbvio que tem música falando de decepções amorosas. Sempre, né? tem que ter. Um chorinho. Morte. Coisas pesadas. Mas é um dos meus discos favoritos. Esse eu acho que eu escuto quase toda semana. É mesmo? Cara. É mesmo? Juro. O próximo disco que eu vou falar, ele é o disco que eu não escuto toda semana, mas é um disco que volta e meia eu tô ouvindo as músicas dele, ou pelo menos circulando ali, e tem períodos que eu falo assim, pô, eu vou ouvir esse disco.
e fico ouvindo esse disco assim, bizarramente. Que é o Californication do Red Hot Chili Pepper, que é a minha banda favorita, já falei 1000 vezes aqui no canal, vou continuar falando. Red Hot eu meio que é difícil, eu ouço de tudo. Tipo, você talvez com o Bad Religion também seja um pouco assim. Sim. Esse disco, eu não só dos... Porque o Toxic City já foi no meu disco favorito, não é mais assim, mas o Californication não só dos meus discos favoritos, como eu acho que é um dos discos mais completos que eu já ouvi, assim. É muito bom. Ele é foda pra mim, porque não só me passa uma good vibe muito foda, ele é a entrada do Red Hot nessa vibe meio surf music. Mas ao mesmo tempo, ele ainda tem muito traço funk em várias partes, assim, e ele começa a ir muito por uns lados que o Frusciante, ele começa a fazer uma guitarra muito experimental. Só me tirou a dúvida agora que a gente tá falando disso. O Californication é a volta do Frusciante? É a volta. O disco anterior... o Satanás, isso aí. O disco anterior é foi o... com Dave Navarro. Isso. One Hot Minute. One Hot Minute. Que é o disco anterior e... Gosto. Então, o One Hot Minute eu gosto mais hoje do que eu gostava antigamente. Porque eu entendo a vibe dele hoje em dia e tal. E o Californication é um disco que eu sempre boto pra me ficar bem no disco. Eu, tipo... Que às vezes eu boto pra ouvir uma música ou outra. Obviamente, muitas pessoas fazem isso. Ele tem muita etapa diferente. As partes mais da meiuca ali, que são uma coisa... É um psicodélico esquisito, diferente, que tem essa vibe surf music, mas tem as músicas mais glamorosas e mais porradonas ali do começo do álbum. Ele tem várias camadas e vários tipos diferentes, que eu acho que isso até me faz com que eu sempre sinta um ar não só nostálgico, mas de novidade sempre no álbum. Ele é aquele disco que me ajudava a me disfarçar da vibe. Da vibe não, da bad vibe. Ele e o By The Way, inclusive, que eram discos que eu meio que comecei a ouvir quase na mesma época. Enquanto o Californication é um disco que eu boto pra ir pra praia, pra ouvir assim, de bobeira, assim, cantar e tipo, sei lá, ficar de relax. Eu vou te fazer uma pergunta aqui muito pertinente. Pergunte-me. Você, quando era o jovem Perizinho, você pulava Porcelain quando você ouvia? Nunca. Eu achava foda essa música desde sempre. Porque isso era uma questão também, cara. A galera achava, chegava... Minhas músicas favoritas, inclusive, ali da meiuca, é Easily, Emmett Ramos e a Porcelain. Eu acho esse trio, tipo assim, tanto que eu vou falar, eu acho Californication uma música foda, mas Californication, Other Side são músicas que eu escuto menos do que essas músicas. Essas músicas são as músicas que me fazem gostar do álbum. Pro final, Road Tripping, Purple Stan, Parallel Universe no começo. Muito foda, muito foda. Easily, você me lembrou aqui agora, caralho. Musicão. Sua agora. Tá, vou falar um também que eu tava ouvindo aí tem pouco tempo. É o Second Stage Turbine Blade, que é o primeiro disco do Corrige Cambria. Primeiro disco do Corrige Cambria. Ah, porra! Bom disco. É uma banda... Bom disco. Já tocou no Rock in Rio aqui. Eu fui sem gostar da banda. Depois eu comecei, detesto que eu não faço isso. Não foi um bom show porque a galera tava cagando, né? Foram pra ver outras coisas. Tipo Mais Volta. Só que Mais Volta ainda fez um show maneiro. Não, Mais Volta eu vi não. lágrima nos olhos. Mas ele tá cagando também. Não, mas Mais Volta cagou pra todo mundo. Ver as outras coisas, exatamente. É o primeiro disco, já mostrou muito que era o Corrige Cambria. Porra, assim. eu vou voltar a ouvir Corrige Cambria. Se você não ouviu, ouça Corrige Cambria. Ou você vai amar ou você vai odiar. O vocal de Cláudio Sanches, vocalista, é muito agudo, pode irritar algumas pessoas, mas eu sou uma pessoa que... Eu gosto de homem que canta fino. Eu acho que tem músicas que podem fazer com que a pessoa ela comece a gostar e vá se adentrando nas coisas, nos agudos mais... Sim. Eu gosto muito desse disco inteiro também. Ele tem muito a mistura. No início era do Corrige Cambria, era muito hardcore, uma coisa meio pop ali, meio chicletinho. Sim. Que é da voz dele também. Eles gostam de fazer esse tipo de coisa mesmo, a banda. E depois isso foi pendendo um pouco mais pro metal, assim. Essa mistura metal, pop. Eu gosto da discografia inteira, assim. Alguns até mais, do último. Menos. Você gosta daquele último? Gosto, não inteiro. Ele dá músicas boas, né? É um bom disco. Mas o primeiro disco, que é o Second Stage, eu não sei se é o meu favorito, mas do Corrige Cambria. Mas... Eu nunca soube a ordem dos discos, porque eu tinha a discografia, mas só que não tinha a ordem, sacou? E no ano, nada. E tem uma questão também, a discografia do Corrige Cambria até o The Afterman, que é o penúltimo álbum. Puta.
Foda. É o penúltimo? Não lembro agora. Eu acho que é. Me fugiu. Puta, é foda. A discografia toda é uma história de ficção científica. É um quadrinho. Também é um quadrinho do Cláudio Sanches com a esposa dele. Mas não começou o quadrinho e depois foi pra disco? Projeto? Eu não sei. Eu acho que ele fez as coisas tudo ao mesmo tempo ali. Rolava essa parada aí. E o Second Stage ele tem esse nome porque ele é a segunda parte da trama, na verdade. O último disco desse blocão é o começo da história toda, entendeu? Isso é foda. Eles começaram quase do começo, mas não no começo. Caralho, é muito... Então é um disco meio conceitual também, tem uma mas cronologia, tem uma dele, cronologia que é muito comum até certo ponto da discografia toda deles. E até, eu acho que no último disco, só que eles saíram disso aí, ele começou a fazer música mais sobre experiências pessoais e tudo mais. Vou falar de um disco recente. A gente tá falando de muita coisa velha, vou falar de uma coisa recente. Um disco do ano passado, que é o Malibu, do Anderson .Paak. Até porque também dá uma variada, tipo... Mas ainda liga um pouco Red Hot nesse sentido. Porque é um disco mais R&B, um disco mais soul. E foi um disco, de cara, eu vi as qualidades, mas eu não gostei tanto. Eu falei assim, isso aqui, nego tá super valorizando isso aqui. Quando eu comecei a ouvir, falei, porra, isso aqui é uma pepitinha. Isso aqui é bom, isso aqui é... Ele faz muito bem uma coisa que eu gosto, que artistas façam isso muito. Cada vez mais que eles façam isso. Não só ele faz um revival sonoro, como às vezes as pessoas fazem, mas ele pega estruturas ou referências antigas para dar a cara dele e ajudar a construir com um som tematicamente mais atual. Eu acho isso mais interessante, o cara que consegue fazer isso, do que simplesmente ficar replicando um som, seja em qualquer gênero, R&B, rock, etc e tal. E o som dele, ele é muito uma mistura de hip hop, com hip hop muito sagaz, novo, com um melhor do R&B malemolente de antigamente. E isso permeia o disco inteiro e assim, cara... É um puta disco pra seja tu curtir a nightzinha com a gatinha ou, tipo, ser um disco que tu tá de bobeira na rua, tipo assim, eu quero ouvir uma coisa legal, que me faz sentir bem, sacou? Tu ouve isso, tu pode botar numa reunião de amigos e fica uma vibe legal. É um disco que combina em várias ocasiões. Ele é um disco pra cima. Ficar animado com uma parada. Quero sair, porra, vou botar a musiquinha aqui. Dar uma dançadinha. Passa um Axe. Passa, igual comercial, igual o Axe Black, Axe God, sei lá o nome de merda desse Axe. Cadê? Axe Black. Eu não tinha visto, não. Foi um chute aí. Que porra, eu gosto de Axe. Bom, então olha só, o programa vai ter parte 2, 3, etc. Só uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente tava com essa ideia há muito tempo. Mas a gente vai deixar aqui cada um 2 nomezinhos rápidos, só nome, comentar um, etc. e tal. Renê, começa, Renê. Eu preciso dar uma parada pra pensar aqui, porque como eu não fiz a cola, eu tô... Me fugiu o nome do disco aqui dele. Eu lembrei, mas eu conheço o artista? Acho que não. Complica. É uma banda relativamente nova não. É uma banda nova, inglesa, se eu não me engano. Rolling Stones. Chama Delta Sleep. Caralho, nunca vou falar mesmo. Muito boa. É um math rock ali, entendeu? Porra, adoro math rock. Então tem aquela guitarra ali bem quebradinha, bem sacaninha. Sacaníssimo. O vocal Dev, um homem lindo. Uma voz de veludo. É sempre bom quando um homem lindo canta com uma voz linda, né? Ele só tem um EP e um disco lançados. Estão fazendo coisa nova aí, eu acho. Estou no aguardo. Tô ouvindo math rock bastante agora. Eu tô ouvindo bastante. Assim. É um pouco mais suave, assim. Tem uma pegadinha ali, mas não é aquela coisa ali. Delta Sleep, não vou lembrar o nome do disco agora, apesar de eu ouvir ele com uma certa constância. O único disco deles é esse, um EP. Show de bola. Outrozinho é... Tinha que ter feito a cola, cara. Outrozinho... Ah, porra. Eu fico a semana inteira. A gente falou desse, eu vou lembrar aqui rapidinho. Voltando um pouco pra pegada que tava no começo aqui dos outros discos que eu falei. Ignition. Segundo disco do Offspring. Punk rock da mais pura qualidade ali, entendeu? Antes do Offspring se perder ali, porque né, agora hoje em dia tá meio... Vai que volta, mas não é difícil acreditar, né? É um dos meus discos favoritos também. Eu não sei se é o meu favorito do Offspring, mas... É muito foda e ele é curtinho, então, pô, você ouve numa pegada só ali. Pô, então eu vou complementar você então, que a gente tava vindo falando disso no caminho pra cá. Um disco que eu realmente não me canso de ouvir é o Conspiracy of One do Offspring. Vou muito complementar realmente, porque eu acho que foi o disco que eu caí de cara, de verdade, que eu entrei assim no hardcore e no punk, que eu falei, caralho, eu ouvi a primeira vez, eu era bem novo, tocava o Original Prankster na Malhação. E eu acho que é o disco que os últimos que mantém a pegada em tupá da banda
muito bem, muito coerente, muito enérgica, ao mesmo tempo que ele é o que mais tem uma cremosidade nas músicas. Tem uma coisa melosinha ali em volta, Sim. sempre um Nutelinha escorrendo das músicas. Eu acho que... Que também era um pouco da proposta do Offspring, sempre foi essa. Mas eu acho que Tinha esse... uma pegadinha pop É porque na medida. ele chega quase passando, mas ele não passa. Exatamente. Aí fica muito... E me lembra muita música, assim, um ritmo frenético, as coisas, melosidade. Música de Tony Hawk, que a gente gosta também. Então, e o outro que eu vou indicar é uma roubalheira. O acústico do Charlie Brown Jr. A gente falou que botar acústico, botar coletânea, você tá roubando. Porque, tipo, tem muita música boa ali, é difícil. Que é aquela seleção feita ali na ali medida o finesse. já. Mas eu vou botar esse acústico porque eu não gostava de Charlie Brown Jr. É a época do acústico, era uma época que eu detestava o Charlie Brown Jr. Eu detestava as pessoas ficarem com essa coisa de Charlie Brown Jr. Tentando empurrar. E eu era um jovem rebeldezinho nesse sentido. Com o passar do tempo, o acústico foi o que fez eu gostar. O acústico, e eu não lembro, o segundo ou terceiro disco do Charlie Brown, alguma coisa assim, me fez gostar do Charlie Brown. Eu falei, caralho, o Charlie Brown é uma banda boa mesmo. E esse acústico, pra muita gente, deve ser um CD incansável mesmo, mais do que pela seleção de músicas, porque não tem a finesse das músicas, não tem todos os clássicos, mas acho que pelo clima que é construído naquele acústico. E mesmo que a banda tenha tido muita história depois, esse acústico, hoje em dia, eu rememorando ele, vendo na cabeça, ele me passa uma sensação acústico do Nirvana. Sim. Porque foi a última, quando a formação da... Teve um disco depois só, a banda começou dali pra frente a degringolar. Verdade. E ele tem um clima mais solene em algumas coisas, alguns pontos assim. O acústico ele cria essa atmosfera, mas ele tem isso. E cara, é meio que por isso que eu vou fazer essa indicação aqui e falar que é um disco que eu também não canso de ouvir. Vou tentar no próximo falar mais coisa brasileira, sem ser só acústico. Não, vamos tentar variando aí, exatamente. Então, foi isso. Esse foi outro Debulhando. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e fazer o quê? Que mais que tem que fazer a pessoa? Curtir, compartilhar? Compartilhar e... não sei, cara. Comentar. Diga qual os discos você não cansa de ouvir. Você vai aqui embaixo, colegas de Renê. Pra você ser julgado. Colegas de Perizito, as pessoas que não são nossos colegas ainda. Exatamente. Todas as pessoas que gostam de música, vem aqui, comenta aqui embaixo. Sim, vocês são os gralha porque vocês não falaram desse disco. Ou pode vocês. Xingar. Exatamente, ou vocês assim, são lindos porque vocês falaram daquele disco. Você vai ter um monte de disco bom, porque você falou de disco obscuro, as pessoas gostam disso. Eu sou o cara que não tem de porra nenhuma, só falei de disco que nem todo mundo conhece. Pô, não. É isso. Esse foi outro aqui, outro Debulhando. Do Musicalize. Não, o programa, o canal certo no programa errado, exatamente. Outro Debulhando, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau.